Não perca mais nenhum jogo do Corinthians. Inscreva-se agora no nosso canal e fique sempre por dentro das últimas notícias. Após a vitória do Corinthians contra o Água Santa em casa, o técnico Lázaro admitiu sentir pressão após a derrota na estreia e elogiou a força da equipe, afirmando que a marca do time. Técnico Fernando Lázaro, primeira pergunta. André, por favor. Tudo bem, Fernando? Eu gostaria que, obviamente, se você falasse sobre essa partida, a primeira vitória da temporada, etc. Mas eu gostaria que você falasse também como foram esses últimos dias. Querendo ou não, dá para dizer que foi o seu batismo, assim, aquela derrota. Você acompanhou nos últimos dias o que um treinador do Corinthians, normalmente, ele sofre de pressão. Então, como que foram esses últimos dias para você em relação a toda essa pressão externa que os treinadores do Corinthians sempre sofrem? Boa noite, André. Bom, primeiro do jogo, então. Uma grande partida na nossa atmosfera, da nossa arena, o nosso torcedor vindo junto, trazendo a equipe já desde o início, já se impondo no jogo, né, e conseguindo construir um resultado consistente, com criação de oportunidades, enfim, e mantendo, é claro, dentro do início de temporada, que a gente sabe que oscilações vão acontecer, normal. Faz parte disso, mas aos poucos os atletas vão se soltando e vão manter cada vez mais uma regularidade, é o nosso objetivo durante o jogo, e conseguimos fazer um jogo, no geral, num bom patamar, durante os 90 minutos, enfim, defendendo bem e atacando bem. Esse equilíbrio que a gente vai buscar e pouco a pouco vamos evoluindo nesse sentido. É claro que foram 3 dias, né, e que fazem parte da função, e a gente sabe como é que é a pressão, uma estreia depois de uma pré-temporada que foi muito positiva em vários aspectos. Você inicia com um jogo daquele jeito e fica com aquele gosto amargo, e faz parte, é assim que é o futebol. Logo te oportuniza, né, retornar e começar um novo jogo, e aí aos poucos a gente, encontrando o nosso equilíbrio, vai manter uma regularidade. Essas oscilações fazem parte, como eu já disse, mas a gente vai encontrar o nosso padrão aí ao longo da temporada. Boa noite, Fernando. Parabéns pela vitória. No primeiro e no segundo gol do Yuri Alberto e do Roger Guedes, ambos vêm até o banco para te abraçar. O que isso representa na sua condução como técnico do Corinthians? Boa noite, Gabriela. É Gabriela ou Gabriele? Gabriele. Não, é a força do grupo, né? Um grupo que tem um ambiente muito saudável ali, uma relação direta com os atletas. Eles virem ali entendendo todo esse momento, esse contexto, e não só com eles, com todos os atletas passando ali também. A gente tem um bom relacionamento, enfim, isso é uma das forças do grupo, eu acredito, e trazendo sempre para um lado positivo como grupo, nada de individual, mas como grupo, isso é uma marca e vai fazer parte, eu acredito. Boa noite, Fernando. Daniel Batista, da Central do Timão. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fernando, apesar da brilhante atuação individual do Roger Guedes e também do Yuri Alberto, um com 2 gols, outro com 2 assistências e 1 gol, o lado direito do ataque do Corinthians, pelo menos pelo setor de construção de jogada com o Duqueiroz e o Fagner, parece que encontrou já um entrosamento, tanto que os 3 gols do Corinthians, as jogadas terminaram ali com cruzamentos da direita para o lado esquerdo. O que eu quero saber de você, Fernando, é se nesse início de Campeonato Paulista, até mesmo início de trabalho, você pretende potencializar aquilo que já está dando certo, mantém esse lado que é muito forte, ou até mesmo para surpreender o adversário, buscar mais opções pelo lado esquerdo, pelo meio, ou outra alternativa, por favor? Boa noite, Thiago. Na verdade, assim, a gente tem, e durante o jogo a gente teve um bom equilíbrio, né? Talvez as ações que geraram os gols partiram desse lado, mas a gente teve uma boa construção pelo lado esquerdo também, né? Não deixamos de ser ali a primeira grande chance, se eu não me engano, uma bola na trave do Roger, uma construção pelo lado esquerdo com Renato e Fábio, e outras situações a gente conseguiu. Eu acho que isso é importante, né? E muitas dessas ações que terminaram pelo lado direito, por exemplo, a do primeiro gol começa pelo lado esquerdo, é uma inversão.
mas a bola construída do lado esquerdo e chegando para o lado direito para acabar a jogada, né? Então eu acho que além das questões individuais que você colocou, eu acho que o time inteiro coletivamente esteve bem e isso vai potencializando, né, não ficando uma situação específica como um ponto forte. O time é um ponto forte e esse equilíbrio é a ideia. Depois as questões táticas, assim, de ajuste, a gente vai consolidando ao longo da temporada. É o tempo que vai permitindo, né, esses pequenos ajustes, detalhes, e o grupo vai se mostrando ali também. Enfim, as coisas vão começar a acontecer e isso vai dando a cara ali do que vem na sequência. Fernando, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Seriam dois assuntos que eu queria conversar contigo. O primeiro, a gente viu o Renato Augusto aparecendo muito aberto mais pelo lado esquerdo e não como um meia central, e o Adson aparecendo também como um meia mais central. Em determinado momento, a gente viu até Roger Guedes, Adson, Renato Augusto e Fábio Santos construindo ali pelo lado esquerdo, foi até citado pelo amigo há pouco. Queria que você falasse sobre esse posicionamento inicial, se foi algo específico para a partida de hoje, e sobre tua dupla de ataque, né? Roger Guedes e Yuri Alberto. Poucos treinadores no Brasil têm uma dupla de ataque com tanta fome de gol como esses dois, né? Vamos lá então, Guilherme, boa noite. Primeiro a questão do nosso posicionamento ali no geral, né? O Renato normal, uma função que ele já é acostumado a exercer pelo lado esquerdo, ali no meio campo, enfim, utiliza bem esses espaços, sabe alternar entre estar numa posição mais avançada, às vezes baixar um pouco para vir construir, e esse ajuste, né, como você percebeu em alguns momentos com o Fábio, enfim, essa sintonia do lado esquerdo que já se conhece bem, já tem um certo entrosamento. O Adson também é um construtor, é um meia de origem, né? Jogou bastante pelo lado e joga muitas vezes pelo lado, tem velocidade para jogar pelo lado, mas é um meia, é um atleta que tem característica de construção, de aparecer nos espaços, de vir jogar entre linhas, então tem essa liberdade para flutuar e tem essa dinâmica. Então é um atleta que consegue aparecer de um lado, do outro, ele não ficou fixo, né? Ele aparecia nos espaços ali para dar continuidade aí nas construções e fez bem também a sua função. Em relação à questão da dupla de ataque, não é só uma dupla, nós temos um elenco, né, e com outras opções também de ataque muito boas. Os dois estiveram muito bem no jogo, o Roger e Yuri, o Romero entrando, o Júnior retomando um patamar que vai nos ajudar demais durante a temporada, um atleta que durante a pré-temporada conseguiu ir elevando o seu nível e agora iniciando uma temporada em condições de estar participando também. Então a gente tem alguns jovens subindo agora da base que também vão ter. Então, além dessa dupla que tem qualidade, realmente temos várias outras opções e um elenco forte, essa é a nossa busca. Lázaro, boa noite, tudo bem? Murilo, do Portal Timão na Veia. Lázaro, eu gostaria de saber como você descreveria a sensação de comandar uma vitória do Corinthians como treinador definitivo. E, se me permite uma segunda, o que o Fernando Lázaro de hoje falaria para o Fernando Lázaro do início da sua carreira? O Fernando que começou seus estudos, enfim, qual é o panorama? Boa noite, Murilo. Bom, vitória do Corinthians é vitória do Corinthians como interino, como de definitivo, em casa, com esse ambiente, com essa atmosfera do nosso estádio. É a primeira como treinador em definitivo, mas não muda o sentimento em relação a uma vitória como um treinador interino. A emoção é indescritível, né? E você fica, tem hora que você para e fica ali durante a parte final do jogo desfrutando um pouco até de tudo ali. Não tenho a menor ideia do que falaria para o outro Fernando, cara. Não sei. Nunca pensei sobre isso, Murilo. Não sei dizer o que o Fernando diria para o Fernando lá de 20 anos atrás, ali iniciando. E nem sei se o outro ia acreditar se eu falasse alguma coisa nesse sentido. Fernando, boa noite. Marina Buffon, da Gazeta Esportiva. Quando a gente viu a escalação, né, quando saiu ali a escalação, igual o nosso colega falou, do Renato ali, acho que todo mundo imaginava que o time fosse jogar num 4-3-3.
e não da forma como ele se desenhou, e que foi muito bem, inclusive. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Bruno Mendes, né? A sua dupla de zaga, então, teve essa modificação? Foi alguma coisa física no Gil? Ou foi para dar uma rodagem maior para o elenco, para o Bruno também ter essa chance, que foi muito bem hoje também? Queria só uma explicação em relação à dupla de zaga mesmo. Obrigada. Boa noite, Marina. O time todo foi bem, né? E isso potencializa individualmente todos os atletas. Isso é normal no momento que no outro jogo o time como um todo não funcionou. Temos atletas de altíssimo nível na posição de defensor. O Gil é um zagueiro extraordinário. Na minha opinião, foi o nosso melhor defensor, o nosso melhor zagueiro da última temporada, enfim. E faz parte desse início de temporada justamente isso. Nós temos um período muito curto, agora com muitos jogos, e essa rodagem, só que a gente quer fazer ela de uma forma gradual, como eu já tinha colocado, então já fez parte nesse primeiro, e as pessoas vão começar a entender a partir de agora a ideia qual é, então talvez gere um espanto assim, numa mudança que é natural, né? E o retorno, enfim, e outros atletas entrando nisso, porque a gente está no início de temporada, ainda no meio de temporada já seria difícil uma sequência dessa de 4 jogos em 10 dias. Logo no start da temporada pesa ainda mais pela condição natural dos atletas buscando o seu melhor nível. Então, essas alterações fazem parte de uma ideia, enfim, gradual de ajustes para não ter muitas mudanças drásticas que impacte demais na característica da equipe, enfim, no equilíbrio da equipe. Boa noite, Lázaro. Daniel Soares. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Bate Fundo Esportivo, o planejamento do Corinthians para 2023 começou em setembro, outubro. Você foi anunciado no fim de novembro e logo de cara começou a trabalhar. Qual a sua porcentagem de participar do planejamento do Corinthians para 2023, indicando contratações, reforços, sendo que foi um período de espaço muito curto? Boa noite, Daniel. Não, ali é uma estrutura muito grande do clube, assim, né? E são muitos profissionais que fazem esse planejamento. Não tem, assim, um percentual de cada um, é difícil mensurar isso. São muitas pessoas discutindo ideias, enfim, trabalhando em prol de um planejamento de mais longo prazo que faz parte do clube. E a gente passou a discutir primeiro uma questão de montagem de pré-temporada, enfim, de como seria uma ideia, independente de como as coisas se desenvolvessem ali naquele final de temporada, não tínhamos, né, a certeza de como seria a sequência. Depois a direção tem uma clareza grande ali, assim, e uma proximidade, tanto o Alessandro e o Roberto, que convivem no dia a dia, o Duílio, o nosso presidente é muito presente ali, então eles têm uma sintonia grande com as necessidades, enfim, tem uma participação ali, então eles já, algumas buscas já, por exemplo, no caso do Romero, que já tinha sido prévia ali, já com a clareza de quem está acompanhando o dia a dia e sabe, independente de quem vá assumir o projeto ali na frente, na coordenação técnica, eles já sabem algumas necessidades, já largam na frente nesse sentido. Então não temos uma questão assim objetiva de percentual de participação, mas é um grupo de trabalho que trabalha muito bem junto e isso eu acho que é o mais importante. Fernando, boa noite, parabéns pela vitória. Fábio Lázaro do Lance. Fernando, vou até pegar o gancho da pergunta que a Gabriele fez em relação aos jogadores abraçarem você. Depois do jogo contra o Bragantino, o Roger disse que o ambiente mudou completamente em relação ao do ano passado. Hoje o Roger Guedes falou que é bom jogar 90 minutos, algo que não acontecia com frequência no ano passado, havia alteração, jogar a 45, trocava, enfim. O que você tem feito para o ambiente ser melhor do que o ano passado na visão dos jogadores? O que vocês têm feito diferente do seu antecessor?
Boa noite, Fábio. Vamos lá. Primeiro, aproveitar para esclarecer bem, o objetivo nosso é competir bem, é vencer jogos, é conquistar coisas no clube. O ambiente é uma consequência, enfim, não é um objetivo final ter um bom ambiente. Que fique bem claro isso, porque às vezes pode parecer que o objetivo é ter um bom ambiente e não é isso, né? Nós temos um profissionalismo ali, uma busca clara de diretriz de time, de busca, enfim, de projeção em relação a isso.